vamos embarcar um pouquinho na política. Que mundo mais complicado esse, Roger. É verdade. E eu, na época já teve um certo chororô, mas não é como hoje de maneira nenhuma. Eu comecei a me envolver mais com política por causa do Twitter, que é outra ambiente também, né? A gente, quando a gente tocava no programa, por exemplo, depois do programa a gente ia para o Twitter, via pessoal comentando. Hoje em dia não se fala mais isso, parece que é só política lá. E eu estava um belo dia lá falando alguma coisa no governo Lula, mas eu não tinha essa coisa de direita, esquerda e tal. Aliás, foi quem iniciou isso tudo, foi o Lula, sem sombra de dúvida, de começar isso nós contra eles e tal. E eu senti pela primeira vez essa patrulha forte, sabe? E feia, e xingando e tal. Eu não estava acostumado, as pessoas realmente vinham falar na boa comigo e tal. E eu falei, o que é isso? O que está havendo? E daí outras pessoas começaram a me falar e começaram a me indicar coisas para ler. E eu fui lendo sobre Gramsci, sobre a Escola de Frankfurt, sobre a Espiral do Silêncio, sobre um monte de coisa. Eu fiquei mais culto sobre isso. E uma das coisas, né, uma das vantagens, vamos dizer, de ter um QI alto é você ter facilidade de perceber padrões. E eu notar esses padrões de comportamento dessas pessoas, e mais do que eu passei a ler e estudar e tal, e eu comecei a ter um verdadeiro nojo dessas pessoas, realmente, do que elas estavam tentando, de como elas agiam, de como, vamos dizer, aquela coisa de que sabe, a luta de classes não dá mais certo, então vamos botar gay contra hétero, mulher contra homem, gordo contra magro, preto contra branco, o que for, você entendeu? Dividir todo mundo. E a própria ideia de socialismo é uma utopia, não existe isso de dinheiro, todo mundo divide dinheiro. Os exemplos que nós temos no mundo inteiro são sempre os mesmos. Tem um governante rico e o povo na miséria, sabe? Então, eu acredito que tenha dois tipos de gente. Tem o cara que é, vamos dizer, idealista, ignorante, mas ele acaba fazendo o papel de idiota útil. E tem os mau caráter mesmo, gente que faz isso porque quer chegar no poder ou porque quer ter mais dinheiro. Enfim, né? Eu não sou um comentarista político, não sou um sociólogo, não sou nada, mas eu reparo, sou um bom observador, vamos dizer assim, né? E eu comecei então, ficar desse lado. Uma coisa que eles dizem, por exemplo, de qualquer um que não seja a favor deles, então agora você é bolsonarista. Não é isso. Assim, o bolsonarista, eles fazem como se fosse o avesso do petista. Não, os petistas eram, sabe, idolatravam um cara que podia fazer qualquer coisa de ruim, que eles passavam o pano. Tem essa hipocrisia gritante, entende? Que não é o caso, que porque a maioria de nós votou no Bolsonaro, porque chega de PT. Foi uma reação clara contra isso. Outra é a expectativa que se tem. O povo brasileiro tem duas características que são muito presentes, que uma é falar mal indistintamente, como eu próprio fazia até, falar mal, para não passar recibo de que eu estou sendo bobo, sabe? O governo está me roubando, eu estou sacando, né? Não sei o que e tal, entendeu? E outra é de esperar muito, sabe? Esperar que venha aí sei lá, um ser iluminado que seja uma unanimidade e coloque tudo funcionando e tal, que são duas coisas que não vão acontecer de jeito nenhum. E, né, então tem também essa figura do isentão, que é aquele cara, mas ele mentiu. Pô, bicho, sabe? Quem não mentiu? Sabe? Então, fica a expectativa, gente que vai falar mal dele, faça ele o que fizer. E a imprensa está muito desse lado também, então encobre as coisas que ele tem feito de bom.
E esse negócio de ficar impeachment, toda hora impeachment, isso é coisa de republiqueta, uma coisa, sabe? Não é assim que funciona, eu acho. Não, e aí tem o duplo padrão, né, Roger? Por exemplo, você citou o PT. O PT pediu o impeachment de todos os presidentes desde de abertura política, depois do fim do regime militar. Quando pediram da Dilma, é golpe, ou é golpe, né? É golpe. Então é o duplo padrão, é algo muito complicado, assim, você tem, né, o tempo inteiro é muito complicado.